esposa, a irmã Márcia, a Elisa, eu conceda bastante saúde, né? Essa noite, esposa de pastora, também gênio juntinho, né? E o Lúcio estava falando do testemunho da nossa família, é muito forte. O Eduardo falou também algo nessa noite, estava falando com uma jovem que eu acredito na restauração do casamento, né? Porque o meu casamento foi restaurado, né? Se imaginar um casamento destruído, era o meu, falido, né? Alguns não sabem, mas eu vim do pagode, eu saía na quinta e só Jesus sabe o dia que eu ia voltar, né? E quando chegava em casa, as brigas era demais. E algumas vezes nos separamos, né, de ficar uma semana longe do outro. E esse casamento, as brigas eram muito constantes. Brigas que, já que estamos falando da eficácia da oração, do poder da oração, eu lembro que a gente brigava muito com a minha esposa e acabava as brigas, ninguém entrava de casa, porque quebrava o telhado, quebrava a parede, a briga era desse jeito, né? E como alguns aqui conhecem essa irmã que eu vou falar, irmã Jussara 21, é minha vizinha, e acabava a briga, porque era impossível entrar no meio da briga, né? Era arriscado tomar uma retada na cabeça, um bravo voando, e a irmã Jussara, com pouca intimidade, ela dizia assim: a gente pode fazer uma oração? Parecia que o capeta fazia isso, ó. E adorava a paz que reinava dentro do meu lar. Por alguns momentos, né? Depois de estar no livro de novo, por 5 ou mais vezes ela fez isso e nós fomos alcançados. Deus restaurou o nosso casamento. Não é impossível, tá? Não existe impossível para Deus. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Amém? Os irmãos acharam? Sentados assim a palavra, ó. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, segundo a sua vontade. Versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Amém, queridos? Quem pode dar glória a Deus nessa noite por essa palavra? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, tá? Eu gosto muito de ficar naquilo que a palavra diz ao nosso coração, a eficácia da palavra. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, ele vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Também a fé é trabalhada dentro de nós. Nós estamos falando sobre a eficácia da oração. E o apóstolo Paulo vai escrever na carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela mensagem ou pela palavra de Deus. Você pode buscar vários meios para que a sua fé seja acrescentada, mas a sua fé só é acrescentada mediante a leitura da palavra de Deus. Por isso que o nosso presbítero Eduardo foi muito feliz em dizer, em citar o Salmo 1 nessa noite: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos conhecedores, né? Nem se anda no caminho dos pecadores. É bem verdade que quando você anda com pessoas desse tipo, a sua fé vai esmorecendo. Mas o versículo 2 dessa palavra, do Salmo 1, vai dizer o quê? Antes tem o seu prazer. A palavra prazer, ela vai nos ensinar que alegria, gozo, satisfação, entretenimento. Ou seja, antes tem o seu prazer na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Só assim a nossa vida vai começando a sobressair no estereótipo da nossa vivência. O interior está pronto, então ela vai, na sua prática, no dia a dia, ela vai se tornando prática, porque Tiago vai dizer que bem-aventurado é aquele que ouve, guarda e pratica essa palavra. Se você ouvir e guardar, ela está no teu coração, mas não praticar, também de nada serve. Davi disse no Salmo 119, uns versículos, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Ou seja, ele escondeu, mas praticou para não pecar contra Deus. Quando você recebe essa palavra de fé, a palavra ela tem que ser misturada com a fé. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 2, a mesma palavra que é pregada a nós, diz assim no versículo 2: foi pregada aos antigos, e para ele nada lhes aproveitou, diz a palavra do Senhor, porque não estava misturada com a fé. Então a palavra de Deus ela tem que vir acompanhada de fé. Nessa noite nós lemos aqui
Agora, ele nos atende em tudo? Não. Por quê? Ele vai atender, olha só. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que ele fizemos. Mas no versículo 14 diz que tem que ser segundo a sua vontade. O velho homem morre e a nova criatura surge. Agora, em fé no Filho de Deus. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Amém? Aí a tua vida ela vai crescendo em fé, em glória em glória. E deixa eu acrescentar aqui, e de vitória em vitória. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisso. Ele vai dizer que nós temos que orar em todo o tempo. Eu digo que você não vai dobrar o joelho 24 horas, mas tem como o crente andar numa ligação em espírito com Deus, orando em todo o tempo. É livramentos, é portas abertas, milagres acontecendo em todo o tempo, quando você começa a praticar essa ação chamada oração. Eu falei que por oração a minha família foi alcançada, oração misturada com a palavra, a minha mãe foi liberta. A oração ela é eficaz. E o crente que não ora, preste atenção, o crente que não ora, a comunhão dele está sendo o quê? Cortada. Porque uma das ferramentas que temos para manter a comunhão é a oração, que é o quê? Um diálogo com Deus. Jesus ele vai nos ensinar o modelo da oração. Ele não vai dizer para a gente repetir o Pai Nosso sempre, mas ele vai nos trazer um modelo. Ele vai dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu já coloquei que a oração disse, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a oração do Pai Nosso nos ensina isso que eu falei nessa noite, que a nossa oração tem que colaborar com a intenção de Deus para a nossa vida. E eu tenho que, através dessa comunhão da oração, dessa intimidade, saber o que Deus quer para a minha vida. Porque Isaías vai dizer que os pensamentos dele são maiores do que o meu, os caminhos dele são mais elevados. Então é melhor ficar com aquilo que Deus tem para mim do que aquilo que o meu coração deseja. Você está entendendo, porque Deus quer vida e vida com abundância na tua vida. Por isso que a oração é uma ferramenta que você tem. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus estava dentro da prisão, Paulo e Silas, eles resolveram fazer o que? À meia-noite? Orar e louvar. Orar e louvar. Oração chama a atenção de Deus como um cheiro suave, como incenso. Aleluia! E o louvor, querido, ele explode com o inimigo, explode. Sabe aquele momento que você está angustiado, está realmente passando por uma luta? Começa a louvar na tua casa. Aí, se sua voz seja desafinada, não tem problema. A Bíblia vai dizer que quando Saul estava com o espírito maligno, Davi